Eu nunca achei que um enterro pudesse ser mais assustador do que a própria morte. Mas naquela tarde nublada, com o céu pesado como chumbo, eu descobri que o verdadeiro terror não estava debaixo da terra, e sim ao redor dela. Tudo começou com aquele olhar. Não era de tristeza, não era de luto, era algo pior. Eu não sabia muito sobre o falecido. A família não era exatamente próxima de mim, mas eu sempre estive presente nesses momentos, por profissão. Como coveiro, lidava com a morte todos os dias, mas isso não significava que me acostumasse com ela. Cada enterro tinha seu peso, mas poucos me afetaram como o daquela tarde. O dia estava chuvoso e o solo estava encharcado. O cheiro de terra molhada misturava-se com o ar úmido e frio. A chuva não parecia querer dar uma pausa, o que tornava a situação ainda mais melancólica. Quando o cortejo chegou, a chuva parecia intensificar, como se fosse uma forma de pesar ainda mais o ambiente. Eu estava ali, já com as ferramentas preparadas, observando o cortejo e me preparando para o que viria. O corpo seria baixado na cova de forma simples, sem grandes cerimônias. Era mais um dia de trabalho, mas havia algo no ar, algo que me fez olhar com mais atenção. O grupo de familiares estava disperso, alguns de cabeça baixa, outros com expressões vazias, como se estivessem apenas ali por obrigação. Mas uma figura chamou minha atenção. Uma mulher que parecia estar no meio de tudo, mas ao mesmo tempo não parecia fazer parte de nada. Ela se destacava pela postura rígida, com o rosto sem emoções, como se estivesse observando tudo de fora. Seus olhos, no entanto, estavam fixos na cova. E foi esse olhar que me inquietou. Eu tentei desviar o olhar, focando no que estava fazendo, mas não conseguia. Algo sobre ela parecia errado. Eu sabia que algo não estava certo. Mas o quê? Era como se, de alguma forma, ela estivesse esperando algo ou alguém. Eu continuei com a preparação, colocando a lona ao redor da cova e ajustando os detalhes para o fechamento. Mas o tempo estava passando, e o olhar da mulher não saía da minha mente. Algo dentro de mim pedia para eu não deixar a situação passar despercebida. Algo estava prestes a acontecer, e eu sentia isso na pele. Ela não parecia estar chorando, nem mostrando qualquer tipo de emoção. Seu comportamento era frio e calculado. E por um momento me perguntei se ela realmente conhecia o falecido ou se estava ali por outra razão. O clima tenso começava a apertar, mas eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Ao redor, o resto da família continuava com suas condolências, em um cenário que parecia ser o de sempre. Mas algo estava fora do lugar. Algo estava prestes a se revelar. Enquanto o cortejo seguia, minha mente estava dividida entre o trabalho e a inquietação que aquela mulher causava. Eu tentava me concentrar na tarefa, mas os olhos dela sempre estavam lá, me observando. Eu sabia que algo estava fora do lugar, mas como sempre, me mantive profissional. Isso fazia parte do meu trabalho, mas aquele desconforto crescente estava me deixando alerta. O tempo passou e a chuva não dava sinais de que ia parar. O vento batia com força, espalhando gotas de água em todas as direções. À medida que os últimos membros da família se afastavam para dar espaço ao sepultamento, eu senti uma mudança na atmosfera. A tensão aumentava. Algo parecia estar prestes a acontecer. Foi quando ela se aproximou de mim. A mulher, sem dizer uma palavra, se aproximou silenciosamente. Sua expressão ainda estava inexpressiva, mas eu sentia o peso do seu olhar. Ela olhou para a cova, depois para mim, e foi aí que me dei conta do que estava acontecendo. Ela tinha as mãos trêmulas, ligeiramente suadas, como se estivesse lutando contra algo interior. Eu não sabia o que fazer. No fundo, um pequeno alarme soava dentro de mim. "Você vai precisar de ajuda?" Eu perguntei, tentando quebrar o silêncio. Não esperava uma resposta, mas apenas queria liberar a tensão que pairava no ar. Ela me ignorou por completo e apenas continuou observando, sem desviar os olhos. Havia algo nos olhos dela,
algo que me fez sentir desconfortável. Não era tristeza nem raiva, mas uma mistura de angústia e desespero. Ela parecia estar em um estado de choque, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Era como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos, incapaz de reagir. Eu segui com o trabalho, sentindo o olhar dela atrás de mim, pesado, fixo. O vento, agora mais forte, fazia com que as folhas secas se espalhassem pelo solo. Era difícil manter o foco e meu ritmo estava ficando mais lento, desconfortável. Eu sabia que a mulher não estava ali por acaso, mas não conseguia entender o porquê. Eu terminei de preparar tudo para o sepultamento. A cova estava pronta e os familiares começavam a se reunir novamente ao redor, prontos para dar o último adeus. Mas, no fundo, uma sensação estranha estava me corroendo. O corpo já estava sendo baixado na cova e tudo parecia seguir conforme o esperado. No entanto, o ar parecia pesado e a mulher não saía da minha mente. Foi então que algo estranho aconteceu. Ela deu um passo à frente. Como se fosse tomada por uma súbita decisão, ela caminhou até a beira da cova, aproximando-se ainda mais, sem tirar os olhos do fundo da terra onde o caixão estava sendo abaixado. Sem hesitar, ela se agachou como se fosse tocar a terra, mas antes que pudesse fazer isso, ela parou, congelada. Eu estava a poucos passos de distância, olhando para aquela cena com uma sensação crescente de pavor. Algo estava prestes a acontecer. O tempo parecia desacelerar e eu podia ouvir claramente o som da chuva batendo no solo, os passos suaves de outros familiares, mas de alguma forma a mulher parecia ser a única coisa que eu conseguia perceber. Então ela falou com a voz baixa, mas nítida o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Ele não está lá. Aquelas palavras ditas com tanta certeza cortaram o ambiente pesado da chuva como uma lâmina. O que ela queria dizer com isso? Todos ao redor olharam para ela, alguns surpresos, outros perplexos. Mas foi o que aconteceu a seguir que realmente me deixou sem palavras. O silêncio após as palavras dela foi esmagador. Ninguém se moveu, ninguém respirou por um momento. Só o som da chuva batendo forte no solo e o leve farfalhar das árvores quebrava a quietude pesada. Eu olhei para os outros, mas todos estavam congelados, com os olhos fixos na mulher. Eu, por um momento, quase não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele não está lá, ela havia dito. O que isso significava? Ela não parecia irônica nem angustiada, era como se falasse uma verdade absoluta. Mas qual verdade? Eu me aproximei, sem saber exatamente o que fazer. Eu sempre vi enterros como rituais simples, processos sem muito espaço para questionamentos. O corpo era enterrado, os familiares se despediam e tudo seguia conforme o esperado. Mas naquele momento, algo dentro de mim dizia que tudo estava prestes a mudar. Do que você está falando? Perguntei, tentando manter a voz calma, mas sentindo o peso das palavras dela me engolindo. Ela levantou os olhos para mim e, pela primeira vez, pude ver um leve traço de emoção, algo entre angústia e desespero. Seus olhos estavam marejados e seus lábios tremiam levemente, mas ao contrário do que eu imaginava, ela não parecia estar em choque. Ela parecia sabendo de algo que nós não sabíamos. Ele não está aqui. O caixão é o de outra pessoa. Eu congelei. Como assim? Isso não podia ser verdade. Eu sabia que havia um procedimento rigoroso para a identificação do corpo antes de qualquer enterro. Nada disso fazia sentido. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os familiares. Alguns pareciam confusos, outros começavam a ficar nervosos. Eu, por mais que tentasse racionalizar a situação, não conseguia deixar de sentir uma pontada de ansiedade se formando em meu peito. O que ela queria dizer com isso? O caixão estava sendo baixado. A cerimônia estava para ser finalizada. Eu estava prestes a fechar aquela cova e seguir com minha rotina como sempre. Porém, antes que eu pudesse dar qualquer passo para interromper ou investigar o que ela havia dito, a mulher avançou.
Ela deu um passo rápido e se posicionou ao lado da cova, com os olhos fixos na terra e no caixão sendo enterrado. De repente, ela começou a se agachar novamente, com um gesto rápido e abrupto. Com um movimento surpreendente, ela estendeu a mão, tocando o solo molhado com os dedos visivelmente trêmulos. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela começou a cavar. O movimento era desesperado, como se sua vida dependesse disso. As mãos rasgando a terra, a agitação da mulher parecia consumir o resto da cerimônia. As pessoas ao redor começaram a se mover, algumas gritando para ela parar, mas ela não parecia ouvir. A chuva aumentava, caindo sobre ela, sobre todos nós, mas ela continuava, agora com mais velocidade, com os olhos fixos no fundo da cova. Eu me aproximei, relutante, mas também curioso. O que ela queria encontrar? Ou mais importante, o que ela sabia que ninguém mais sabia? "Pare! Isso não é mais necessário!" gritou um dos familiares, tentando segurar a mulher. Mas ela se soltou rapidamente, com uma força inesperada para alguém que parecia tão fragilizada. Foi quando ela parou. Seus dedos estavam sujos de terra, mas ela se levantou e seus olhos estavam fixos no fundo da cova. Ela deu um último olhar para os familiares, com um semblante que parecia se desfazer em tristeza, raiva e uma sensação profunda de perda. Eu sabia que ele não iria descansar enquanto ninguém soubesse a verdade. Eu a observei, e uma sensação desconcertante se apossou de mim. O que ela queria dizer com isso? O que a mulher sabia que os outros não sabiam? O que estava acontecendo ali, naquele enterro? Algo parecia errado, muito errado, e eu não sabia mais o que fazer. Antes que eu pudesse questioná-la, o som de algo pesado sendo arrastado até o fundo da cova cortou o ar. Um dos assistentes, que tinha se aproximado mais cedo para ajudar a completar o sepultamento, estava agora com uma expressão de espanto. Ele havia parado de trabalhar e estava olhando para a terra com uma expressão de pânico. Eu dei um passo em direção a ele, mas o que vi me fez gelar. No fundo da cova, algo estava visível, algo que não deveria estar ali. O caixão, que tinha sido colocado ali algumas horas antes, estava torto. Não parecia certo. Eu nunca havia visto algo assim. O tampo estava rachado e um dos lados do caixão estava afundado, como se tivesse sido forçado a descer de maneira irregular. A mulher que estava ao meu lado olhou para a cena e sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Ele não queria ser enterrado com aquele nome. A sensação de pavor subiu pela minha espinha, mas eu não sabia o que fazer. Algo estava muito errado, e naquele momento eu percebi que o sepultamento daquele dia seria o último de muitos outros que eu realizaria sem questionar a realidade. O pânico era palpável. A mulher estava ali, observando o caixão torto, o solo sendo mexido de maneira errada, como se o peso da situação tivesse sido demais para todos. O silêncio foi quebrado novamente por uma das pessoas da família que gritou, quase em desespero: Alguém precisa parar com isso. Isso não está certo. Isso não pode estar acontecendo." Eu também estava paralisado. O que exatamente não estava certo? O caixão estava danificado, mas o que mais? Eu não sabia, mas a sensação de que algo muito grande estava sendo escondido só aumentava. A mulher, ainda de pé ao meu lado, não tirava os olhos do fundo da cova, como se estivesse esperando que algo mais acontecesse, algo ainda mais terrível. Então, sem aviso, o assistente que estava ao lado da cova tomou uma atitude que eu jamais poderia ter antecipado. Ele desceu na cova. Sem hesitar, ele começou a desenterrar o caixão, raspando a terra ao redor, agindo de maneira apressada, como se também sentisse que algo estava errado, mas sem saber exatamente o que era. "Parem! Alguém faça alguma coisa!" gritou um dos familiares, mas ninguém se movia. Todos estavam fixos naquela cena, incapazes de reagir. Eu sabia que não podia parar agora, mas também não sabia o que estava buscando.
Quando o assistente finalmente conseguiu puxar o caixão para cima, o que vimos fez com que todos ao redor se afastassem, com os olhos arregalados e as bocas abertas. No lugar do corpo que deveria estar ali, não havia nada, absolutamente nada. O caixão estava vazio. Um calafrio percorreu minha espinha e, por um momento, eu senti minhas pernas fraquejarem. O que estava acontecendo? O caixão não estava vazio quando foi colocado na cova. Eu sabia disso. Eu estava lá, e o corpo tinha sido identificado como o do homem falecido. Como isso era possível? O que estava acontecendo? A mulher, que ainda estava ao meu lado, deu um passo em direção à cova. Ela estava calma, mas eu podia sentir a tensão em seus movimentos. Ela não parecia surpresa. Ela parecia, de certa forma, aliviada. Ele nunca ia descansar com essa mentira, disse ela, com a mesma voz baixa e firme, como se já soubesse a resposta. Eu olhei para ela sem entender. Mas o corpo, o homem, ele foi enterrado aqui. Eu vi. A mulher finalmente olhou para mim e seus olhos estavam mais intensos do que nunca. Ela não estava mais distante, nem perdida. Ela estava ali, observando com uma clareza assustadora. O corpo estava trocado. O nome, a identidade, tudo. Eles estavam tentando enterrar o homem errado. Os familiares começaram a se mover, agora visivelmente desesperados, chamando a polícia, discutindo entre si. Eu, no entanto, não conseguia desviar os olhos da cova. Algo estava muito errado. Tudo estava errado. O assistente, ainda dentro da cova, estava em choque. Ele olhava para as laterais do caixão como se procurasse mais alguma coisa. E foi então que ele encontrou uma ficha amassada, escondida embaixo do forro de madeira do caixão. Ele a pegou, sem dizer uma palavra, e a entregou à mulher. Ela olhou para o papel, e o semblante dela se suavizou pela primeira vez desde que tudo começara. Ela não disse nada por um longo momento, mas então ela levantou a ficha para mostrar a todos, e a palavra escrita nela me congelou. Identificação. Desaparecido. Foi como se o ar tivesse saído do meu corpo. Eu olhei para a ficha e senti uma vertigem instantânea. O corpo que havíamos enterrado não era o homem que deveria estar ali. Era o corpo de um desconhecido, de alguém que havia desaparecido provavelmente semanas antes. O verdadeiro falecido, ele estava em outro lugar, talvez nunca tenha sido encontrado, e talvez ninguém nunca soubesse onde ele estava. A mulher olhou novamente para todos, mas agora com um semblante mais tranquilo, como se soubesse que o que deveria ser feito finalmente acontecera. Ela deu um último olhar para a cova e, com um suspiro pesado, se virou para sair, sem olhar para trás. Os outros começaram a conversar em voz alta, alguns gritando, outros chorando. Mas eu, ali no meio de tudo, ainda tentava processar o que acabara de acontecer. O que eu havia testemunhado naquele dia. Eu, coveiro de tantos anos, sempre vi a morte como um processo simples. A verdade, no entanto, é que nunca estive tão certo de que o mundo da morte esconde muito mais do que gostaríamos de imaginar. A confusão que tomou conta do local era indescritível. As vozes se misturavam em uma cacofonia de desespero, raiva e incredulidade. Pessoas corriam de um lado para o outro, algumas tentando entender o que estava acontecendo, outras já buscando se acalmar, como se estivessem esperando uma explicação que nunca viria. E no centro de tudo, a mulher estava se afastando lentamente. Ela caminhou sem olhar para trás, seus passos tranquilos, como se tudo tivesse sido resolvido. Mas algo dentro de mim, algo instintivo, dizia que nada tinha sido resolvido. Eu, ainda paralisado com o que acabara de presenciar, olhei para o assistente, que agora estava de joelhos na cova, segurando a ficha como se fosse a única coisa que pudesse manter sua sanidade. Ele olhou para mim, seus olhos assustados, mas não parecia que ele tinha muito a dizer. Era como se ele soubesse, tão bem quanto eu, que o que havia acontecido ali
Não tinha explicação simples. Isso não pode estar acontecendo. Ele sussurrou para si mesmo, mais como uma afirmação do que uma pergunta. De repente, uma das pessoas da família, mais agitada do que os outros, se aproximou e pegou a ficha das mãos dele. Ela olhou para o papel, os olhos percorrendo as palavras, e então a expressão dela se transformou de perplexidade para raiva. Como isso é possível? Como ninguém sabia disso? Isso não pode ser real. Ela estava tão agitada que começou a gesticular e a gritar. O clima tenso, que já estava carregado com a chuva e o caos, parecia agora prestes a explodir. Eu sabia que as palavras que ela pronunciava tinham um peso, mas não conseguia entender por que ninguém havia percebido isso antes. O corpo, a identidade, tudo isso deveria ter sido verificado antes, mas nada foi. E foi nesse momento que minha mente começou a dar voltas. Como ninguém tinha notado o erro, como o corpo estava lá, enterrado, com uma ficha de identificação errada, será que a troca do corpo tinha sido planejada? Se sim, quem estaria por trás disso? E mais importante, quem realmente estava enterrado ali? Eu me afastei do tumulto por um momento, indo até a lateral do terreno, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Minhas mãos estavam suadas e meu coração batia rápido. O que eu tinha visto? O que a mulher sabia que ninguém mais sabia? O fato de o caixão estar vazio, a ficha errada e aquela sensação de que havia algo muito mais profundo por trás de tudo aquilo. Eu não podia deixar de pensar naquelas palavras dela. Ele nunca ia descansar com essa mentira. Olhei para a rua, onde os carros de apoio e familiares se agrupavam, tentando organizar a bagunça. O clima estava denso, com a chuva forte ainda batendo. Mas algo ainda me incomodava. Era uma sensação, algo que eu não conseguia definir com precisão. Mas por algum motivo, sentia que aquela história não havia acabado. Voltei minha atenção para a cova. O assistente estava lá, ainda dentro, agora com a ficha nas mãos, com uma expressão vazia. Ele não parecia ter forças para continuar o trabalho. Eu sabia que eu também não tinha, mas algo dentro de mim insistia para que eu resolvesse aquilo, para que eu entendesse. Foi quando notei algo mais, algo que ninguém mais havia percebido ainda. Enquanto o assistente tentava organizar os papéis e as fichas, algo no canto da cova chamou minha atenção. Era uma marca, não visível à primeira vista, mas ali, no fundo, entre as pedras e o solo, uma pequena linha de tinta, vermelha. Eu me abaixei cauteloso e toquei a terra. Minha mão encontrou a marca e, à medida que a puxei com a terra, percebi que era uma pequena inscrição feita com um cuidado estranho, como se alguém tivesse feito aquilo à mão recentemente. A inscrição dizia uma palavra apenas: mentira. Eu engoli em seco. Aquela palavra, o que ela significava? O que ela tinha a ver com tudo o que estava acontecendo? O assistente, que estava começando a se recompor, olhou para mim e percebeu a marca na terra. Ele se aproximou com um olhar tenso, como se a verdade começasse a se formar em sua mente. Não falamos nada, mas o que estávamos sentindo, eu sabia que era o mesmo. Aquela palavra, mentira, parecia ser o elo que faltava para o quebra-cabeça. Algo estava sendo escondido ali, algo muito maior do que uma simples troca de corpos. Mas, antes que pudéssemos discutir, o som de sirene chegou e a polícia finalmente chegou ao local. Eles estavam preparados para investigar e os familiares, agora muito mais preocupados do que antes, começaram a explicar o ocorrido. Mas havia um silêncio incomodante entre todos. Eu sabia que aquela história ainda tinha muitos buracos. Quem estava enterrado ali? Onde estava o verdadeiro corpo? E quem estava manipulando tudo isso? No fundo, a verdade estava ali, enterrada junto com aquele caixão. Mas eu sabia que, de alguma forma, ela nunca viria à tona. Não da maneira que eu esperava. A polícia chegou e assumiu o controle da situação, mas eu não conseguia afastar os pensamentos que me assombravam. A ficha que o assistente havia encontrado, a inscrição na cova e a palavra mentira,
Tudo parecia interligado, mas eu não conseguia entender o quadro completo. Aquilo estava muito além de um simples erro de identificação ou confusão no serviço funerário. Era como se estivéssemos todos lidando com uma trama muito mais complexa. Os policiais começaram a interrogar as pessoas, e um deles se aproximou de mim, talvez porque soubesse da minha experiência como coveiro e da confusão em torno do ocorrido. Ele me fez algumas perguntas, mas a tensão no ar era palpável. Ninguém estava com respostas claras. As palavras da mulher ainda ecoavam em minha mente. Ele nunca ia descansar com essa mentira. O que ela quis dizer com isso? A polícia rapidamente ordenou que o local fosse fechado e que as investigações fossem feitas. Uma nova equipe de peritos foi chamada para exumar o caixão e realizar os exames de DNA. Eu não sabia se aquilo traria respostas, mas uma coisa era certa. Algo estava sendo escondido. E com o tempo, a impressão de que não íamos descobrir o que realmente acontecera naquele enterro só aumentava. Nos dias seguintes, o caos se espalhou. Mais detalhes surgiram, mas tudo ainda parecia incompleto, confuso. Os registros do cemitério foram revistados, mas os documentos relacionados àquele enterro específico estavam todos em ordem, exceto por uma coisa. A ficha que o assistente havia encontrado não correspondia ao que estava no sistema. O nome, a data, tudo errado. O que mais me intrigava, no entanto, era o fato de que ninguém sabia realmente quem era a mulher que havia estado ali, ao meu lado. Ela desapareceu logo após o incidente e nenhum dos familiares ou funcionários conseguiu dizer quem ela era. Nenhuma informação concreta sobre sua identidade. Ela tinha falado com tanta certeza como se tivesse um envolvimento direto com o caso. Mas quem ela era? Porque ela sabia mais do que todos nós. As investigações continuaram por semanas, mas à medida que o tempo passava, mais informações começaram a ser encobertas. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas alguns colegas de trabalho começaram a relatar coisas estranhas. Ouvi murmúrios de que o corpo que havia sido colocado na cova não era o único problema. Havia uma história não contada, algo mais profundo e perturbador sobre o falecido, algo que estava sendo abafado. E, em meio a tudo isso, a palavra mentira ainda ressoava em minha mente. Mentira. Era como se aquele simples termo resumisse tudo o que estava por trás daquele enterro. Algo não estava certo, mas ninguém parecia disposto a admitir. Eu terminei o dia em casa, tentando refletir sobre o que havia acontecido. Era difícil encontrar paz depois de tudo o que vi, e a sensação de que algo ficou para trás, sem explicação, não me deixava. Foi então que decidi dar uma última olhada nos registros do cemitério. Uma última verificação para ver se eu poderia entender melhor o que estava acontecendo. Mas o que encontrei me paralisou. Em um canto do arquivo, um nome apareceu. Um nome que eu reconheci. Era o nome do falecido. Mas o problema era que ele não era uma pessoa que tinha sido enterrada ali. Ele estava listado em outro registro. Um enterro em um cemitério vizinho, em um local que nunca tinha sido mencionado. A descoberta me fez sentir uma onda de náusea. Como isso era possível? Antes que eu pudesse processar essa nova informação, o telefone tocou. Era o assistente novamente. Ele estava visivelmente agitado. "Temos que falar. Você tem que ver isso", disse ele quase sem fôlego. Eu descobri algo que ninguém deveria saber. Sem hesitar, desliguei o telefone e saí correndo. Meu corpo estava em modo automático, movido pela mesma sensação de urgência que eu sentia desde aquele dia na cova. Quando cheguei ao local combinado, o assistente estava aguardando na entrada de um pequeno prédio abandonado, no meio da cidade. "Não falei nada para ninguém ainda", ele disse, olhando ao redor com desconfiança. "Mas eu encontrei algo que estava escondido e que você precisa ver com seus próprios olhos." Ele me entregou um envelope manchado com várias fotos dentro. Eu olhei para as imagens e o que vi quase me fez cair para trás.
Eram fotos de pessoas, mas o mais perturbador era que todas elas estavam conectadas ao caso. Todos os rostos nas fotos, incluindo o do falecido, estavam em locais que eu nunca teria imaginado. A mulher, ela tinha sido uma das pessoas envolvidas em todo o processo de troca de corpos. E o mais assustador, ela estava em todas as fotos, mas ninguém a reconhecia. Ela não era uma estranha. Ela tinha sido parte de algo muito maior. Uma rede de pessoas que manipularam, forjaram e esconderam a verdadeira identidade do falecido. E assim, a verdade se revelou em pedaços, como um quebra-cabeça que estava incompleto, sempre faltando uma peça. Mas eu sabia com certeza que aquele enterro nunca havia sido sobre o falecido que eu pensava que era. A mulher, o caixão, a ficha de identificação, tudo fazia parte de algo muito maior, algo muito mais profundo e obscuro. E mesmo agora, enquanto tudo isso se desenrola, a verdade nunca será completamente revelada. Talvez fosse melhor assim. Talvez fosse um segredo que ninguém jamais deveria saber. Eu sabia que, por mais que o tempo passasse, aquela história não ficaria enterrada. Ela sempre voltaria como um espectro, me perseguindo até o fim, porque no final, a maior mentira foi aquela que ficou enterrada junto com o corpo errado. Quando as semanas se passaram e as investigações chegaram ao fim, os registros do cemitério foram finalmente arquivados. A polícia, por mais que tenha tentado, não encontrou uma explicação satisfatória para o que aconteceu naquele enterro. Não havia mais pistas concretas e os envolvidos começaram a desaparecer, como se tudo fosse um pesadelo que nunca aconteceu. A mulher, o assistente, as fotos, a troca de corpos, tudo isso se dissipou como fumaça. Mas algo me dizia que aquilo não havia terminado. O que não foi explicado naquele caso foi o que mais me consumiu. Como é possível que tantas falhas tenham ocorrido? Como o corpo errado foi enterrado e ninguém percebeu até que fosse tarde demais? A palavra mentira ecoava na minha cabeça. E mais, o fato de a mulher ter desaparecido sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido, não fazia sentido. Como ninguém sabia quem ela era, como ela sabia tanto, não havia como isso ser uma coincidência. Eu me lembro de uma tarde, semanas depois do evento, quando decidi voltar ao cemitério, para tentar entender se havia algo que eu havia deixado passar. O clima estava pesado, o céu nublado, mas havia algo estranho naquele dia. Uma sensação de que o tempo estava se arrastando de uma forma incomum. Eu caminhei por entre as sepulturas, meu olhar se perdendo entre os túmulos, até que cheguei novamente à cova onde tudo começou. O caixão já havia sido retirado, mas o local ainda tinha uma aura estranha, como se os ecos do que acontecera ali não tivessem desaparecido. Foi quando algo no chão chamou minha atenção. Entre as pedras soltas e a terra, havia um pedaço de papel, amassado e um pouco rasgado, mas legível. Eu me agachei e o peguei. No papel, um número. Não era um número de telefone ou algo comum, era algo diferente. Algo que parecia um código. Uma sequência que eu sabia que não poderia ter sido deixada ali por acaso. Naquele momento, o ar ao meu redor parecia ter mudado. O medo, aquela sensação de que eu havia tocado em algo muito maior do que eu imaginava, tomou conta de mim. Eu sabia que aquele número tinha algo a ver com o que acontecera naquele enterro e com a mulher. Mas o quê? E quem mais estava envolvido nisso? Não havia mais respostas fáceis. Só o vazio. O vazio de um mistério que até hoje permanece sem solução. Quando olhei para o céu, o som distante de sirenes voltou a tocar meu ouvido. Mas desta vez não eram da polícia. Era como se houvesse algo ainda em movimento. Algo que eu não conseguia entender. Algo que, mesmo agora, me assombra. Eu guardava o pedaço de papel como um segredo que talvez fosse melhor não ser descoberto. Mas sabia, no fundo, que jamais conseguiria descansar enquanto não soubesse a verdade. O que mais me aterrorizava não era o que havia acontecido, mas o que ainda poderia acontecer.
O que aconteceria quando o número fosse finalmente decifrado? E o que isso significava para mim, para todos os envolvidos? De alguma forma, aquela história nunca me deixou, como se eu fosse uma peça esquecida em um tabuleiro onde as regras não eram claras. Eu saí do cemitério sem olhar para trás, mas o peso daquele número, aquele pedaço de papel, ficou comigo. Porque eu sabia que algum dia a resposta viria, e a única coisa que eu poderia fazer era esperar pelo momento em que o mistério fosse desvendado. Ou talvez nunca fosse. E foi assim, naquele silêncio pesado e angustiante, que eu percebi: a maior mentira, a que realmente importava, ainda estava em algum lugar, à espera de ser revelada. Só que, talvez, a resposta já estivesse ali, no que não foi dito, no que foi deixado no ar. Porque, afinal, a verdade nem sempre está onde achamos que está. Se você ficou tão intrigado quanto eu com essa história, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais mistérios e relatos aterrorizantes por aqui. Não perca a chance de explorar o que está além do que a gente vê. Até a próxima.